Meu nome é Márcio, eu trabalho aqui na Next. Esse webinar aí depois vai ser postado no blog da Next E-Commerce, que é um blog que nós somos mantedores, e essa apresentação também vai estar disponível. Bom, o objetivo desse webinar é tentar mostrar em quais mídias devemos atuar no ciclo de vida do seu cliente, né? Seja na parte de aquisição dele, né? Na parte de manutenção do seu cliente, a partir do momento que ele já realizou uma compra no e-commerce, e também algumas estratégias para a recompra, né? Bom, voltando sobre mim, né? Meu nome é Márcio, tenho 25 anos. Atualmente trabalho como gerente de projetos digitais aqui na Enext. Tenho um background formado totalmente em marketing. Já trabalhei em alguns e-commerces como o Gimba.com e a agência DP6, focado totalmente em marketing digital. Sou graduado em administração de empresa, tenho uma pós-graduação em gestão e estratégia para e-commerce aqui na BSP de São Paulo. Bom, falar um pouco da Enext. A Enext é a principal consultoria aí no mercado aqui no Brasil, né? Ela atende clientes de todos os tipos, desde os de projetos iniciando o e-commerce até grandes clientes. Nós trabalhamos em 3 áreas, né? A primeira área, seguindo o desenho aí, é a área do planejamento, onde a gente tira a ideia de um e-commerce do papel e cria um plano de negócio para ver a análise e o resultado desse plano de negócio, né? Para ver se realmente é um plano de negócio viável e que dê lucro. Saindo do planejamento e indo para a implantação, nós trabalhamos todo o tempo que a pessoa precisa para colocar seu e-commerce no ar, né? Desde a aquisição de fornecedores até... Espera um pouquinho, está tendo um problema de áudio ainda. Bom, o pessoal aí do chat já tá dando algumas orientações para o pessoal que não está conseguindo me ouvir, né? Mas infelizmente vou ter que dar continuidade aqui. Então, voltando, a Enext trabalha também na área de implantação, né? Que é pegar todo o seu plano de negócio e contratar fornecedores e colocar ele no ar mesmo, né? Fazendo uma análise de marketing, uma análise de fornecedores, tanto de plataforma, ERP, gateway de pagamento, antifraude, fazendo realmente uma análise 360 para escolher os melhores fornecedores. E a terceira parte que eu fiz pós na BSP, Júlio, chama Business School São Paulo, é uma pós-graduação aqui de São Paulo. Terminando aqui a parte de gestão, a gente faz toda a análise do site, né? Desde e-mail, marketing digital, relacionamento com o cliente, treinamento de equipe, análise financeira, aquisição de investidores no caso. Então, assim, a Enext é uma consultoria full commerce aí. Para quem quiser mais informação sobre a Enext, é só entrar em www.enext.com.br, lá tem direitinho todos os serviços que nós prestamos. Bom, fazendo um breve sumário aqui do que eu vou apresentar hoje, tá? Eu dividi em 3 etapas. A primeira é realizando a aquisição do cliente. A segunda é estratégia para manutenção desses clientes que o e-commerce já possui. E a terceira parte é como levar esses clientes para a recompra. Bom, falando da aquisição do cliente, para mim o principal ponto que o e-commerce tem que saber são 2. Na verdade, a gente tem que criar um ciclo de aquisição do cliente, né? Seria o tempo necessário para você conseguir fazer aquele usuário que visitou o seu site realizar uma compra. Tá? Para conseguir criar esse ciclo ou ter uma ideia de dias, normalmente a gente analisa 2 informações, né? Primeiro é o número de interações, que seria por quantas mídias diferentes o seu cliente passa antes de realizar a compra. E a segunda é o período de tempo, né? Quanto tempo demora
seu cliente realizar a compra, né? Desde a primeira visita até a aquisição da compra. Ensinando aqui brevemente, né? Partindo do princípio que todos aqui utilizam Google Analytics, para você analisar o tamanho do caminho, só você ir ali no Google Analytics, em relatórios, na aba funil multicanal, no ícone tamanho do caminho. O que ele mostra para você? Mostra quantas interações seu cliente teve antes dele realizar a compra. Ou seja, analisando esse gráfico aqui que eu coloquei no slide, você pode ver que apenas 36% das vendas os clientes passaram por apenas uma interação. E 14% passaram por 2 interações. O que seria isso, né? A pessoa acabou entrando, exemplo, pelo Google e depois entrou por um outro lugar, exemplo, um Buscapé, e realizou a compra. Tá? E o que é determinante hoje? Hoje, pelo número de mídias que tem para você anunciar o seu produto, esse caminho está ficando cada vez maior. Então a pessoa está entrando pelo Google, depois comparando o preço no Buscapé, depois clicando em algum banner no Facebook, depois clicando em algum banner em algum portal como a Globo.com e só aí realizando a compra. Então a gente pode ver aí que na última linha, no caso desse cliente, que infelizmente eu não posso informar quem 15% das pessoas passaram por mais de 12 interações, ou seja, a pessoa entrou pelo Google orgânico, Google pago, Buscapé e outras mídias, e só depois ela realizou a compra. Tá, e o segundo dado que é importante ver para criar esse ciclo de aquisição é analisar quanto tempo a pessoa demora até converter. Analisando o gráfico que eu coloquei aqui, apenas 64% das pessoas compram no mesmo dia que entrou no site. Pode ver que 4% demoram um dia, 2% demoram 2 dias e assim por diante. O que é interessante. Pode ver ali no 28+, que 12% dos clientes aqui deste e-commerce demoraram mais de 28 dias para realizar a compra, né? Então, por isso que você tem que criar esse ciclo, né? Dificilmente hoje em dia um e-commerce a pessoa entra e compra direto. Normalmente ele entra, dá uma namorada no produto, sai, entra por outra mídia, sai, entra por outra mídia e sai. Isso aí acaba realizando a compra. Bom, então o que é interessante aqui? É definir um período de tempo para aquisição do cliente baseado nestes dados, né? Coloquei aqui como exemplo o tempo de 30 dias. E como atingir ela na primeira interação, ou seja, como trazer essa visita para o seu site, e depois que a pessoa visitou o seu site e saiu, como fazer ela voltar para o seu site e fazer a conversão, né? E adquirir o seu produto. Tá? Aqui eu dividi em 3 estratégias, né? A primeira interação, que são as visitas, são as pessoas que buscam pelo seu produto, né? Que não necessariamente conhecem o seu e-commerce, mas buscam o seu produto através do Google ou de outras ferramentas. A segunda interação são as pessoas que já entraram no seu e-commerce, mas que não finalizaram uma compra. Então eu vou ensinar aqui como trazer essas pessoas de volta para o seu e-commerce, as pessoas que já visitaram e não compraram, como trazer ela de volta e como fazer ela converter. Tá, e a interação final seria a última cartada, que é como fazer realmente a pessoa converter. Tá? Partindo da primeira interação, eu vou selecionar aqui, selecionei algumas mídias, vou explicar qual a importância de cada uma delas. Tá? A primeira mídia que eu selecionei aqui para você ganhar mais visitantes únicos no seu site é o Google AdWords. Por que o Google AdWords? Porque hoje em dia é uma ferramenta muito boa e uma ferramenta que você consegue segmentar bem suas campanhas e consegue ter um controle muito grande da performance dela. Ou seja, você consegue escolher bem as palavras-chave para que as pessoas cheguem até o seu site. Tá, aqui que eu seleciono aqui do Google AdWords para a primeira interação. Criar campanhas de pesquisa com foco em produtos, né? Ou seja, são campanhas focando o produto que você vende e não
focando o seu site institucional. Por exemplo, tem o meu site www.lojadomarcio.com.br, eu vendo caneta. A campanha aqui para a primeira interação seria a campanha para canetas e não a campanha para o meu site. E não a campanha com palavras-chave do meu site, tá? O que é interessante no Google AdWords também? É trabalhar com PLA, que é o Product List Ads, que é uma ferramenta nova que mostra a imagem do produto dentro da página de pesquisa do Google, tá? E o que é interessante, se a pessoa ainda não tem um conhecimento avançado de Google AdWords, é sempre procurar uma agência especializada, uma agência que tem como foco o trabalho no Google AdWords, tá? Porque é uma ferramenta muito complexa, uma ferramenta fácil de você criar a campanha, só que difícil de você otimizar ela. Tá? A segunda mídia interessante para você adquirir novos clientes é os comparadores de preço. Cada vez mais comparadores de preço vem crescendo. De acordo com o EBIT, mais de 70% das pessoas comparam o preço dos produtos antes de realizar uma compra. Tá? E o que fica como dica aí? É você escolher os seus produtos a dedo para inserir nos comparadores de preço. Tá? Por que a dedo? Porque é muito fácil você subir todos os produtos do seu site nos comparadores, só que você acaba perdendo o controle, você acaba tendo um custo muito alto. Então é interessante você subir a dedo os produtos que vão para o comparador de preço. E o que eu recomendo no caso você tem um grande e-commerce que tem vários SKUs, mais de 300, 500, 5 mil SKUs, é utilizar uma ferramenta gerenciadora de XML. Tá? Eu coloquei aqui como exemplo a Lengo, que é uma ferramenta que eu recomendo, que eu já utilizei, que faz muito bem esse serviço. Né? O que seria esse gerenciador de XML? É uma ferramenta que você consegue segmentar os produtos que vai subir nos comparadores. Por exemplo, eu tenho um e-commerce que vende desde uma caneta de R$1 até um notebook de R$5.000. Só que nos comparadores de preço, a caneta de R$1 dificilmente vai trazer um ROI favorável, né? Até porque o clique acaba saindo 50 centavos, você vai pagar 50 centavos para vender uma caneta de R$1, isso não é viável. Então o que é interessante? Você consegue criar regras dos seus produtos para subir no comparador. Um exemplo de uma regra que você pode criar: produtos acima de R$200. Ou seja, você vai subir nos comparadores apenas produtos que têm um ticket médio maior que R$200. Outra coisa interessante que os gerenciadores de XML podem fazer é colocar um preço diferencial. O que acontece hoje? Muito e-commerce trabalha com desconto no boleto. Exemplo, 10% de desconto na compra por boleto. Só que quando você sobe os produtos nos comparadores de preço, ele aparece o preço cheio, não aparece o preço com desconto. Então, se você tem um gerenciador de XML, você consegue colocar o preço do boleto, seria o preço com desconto. Você consegue alterar isso, o que normalmente você não consegue. Tá? Então, para aquisição de cliente, da primeira interação, os comparadores de preço vêm crescendo muito e dificilmente o e-commerce consegue ficar fora deles. Tá? O que é a terceira mídia importante aí para você adquirir um visitante único, adquirir um lead para o seu e-commerce? É o Facebook Ads. O que eu vejo muito o pessoal falando hoje é que assim, o meu cliente não está no Facebook. Isso é mentira, né? Porque realmente todo mundo está no Facebook hoje. Tá, você pode ver aí no Brasil, praticamente mais de 50% do Brasil aí já está no Facebook. Então, o seu cliente também está no Facebook. Você só tem que saber como encontrar ele, tá? E como você faz isso? Através de segmentações. No Facebook hoje, você pode segmentar o seu anúncio de diversas formas, né? Você pode fazer grandes segmentações. Exemplo, você pode selecionar a idade da pessoa, exemplo, de 20 a 25 anos. Você pode selecionar a escolaridade. Se é um produto mais de elite, você pode selecionar pessoas que já completaram uma pós-graduação, pessoas que já fizeram um MBA. Você pode colocar por categoria, ou seja, eu vendo produtos de beleza, eu quero que meu anúncio apareça para as pessoas que curtem perfis de moda, de beleza e etc.
E aí, só entrando no Facebook mesmo, você consegue ver o número de segmentações que você pode fazer. Outra coisa que eu vejo o pessoal falando bastante, que o Facebook não é uma ferramenta que traz muito ROI, não traz muito retorno, né? Ou seja, a pessoa vai até o seu site, mas não concretiza a compra. Nesse Facebook Ads é verdade isso que eles falam. Só que o que nós temos que entender aqui? A partir do momento que a pessoa está no Facebook, dificilmente ela está querendo ver uma propaganda. Ela está querendo mais se divertir, ler o seu feed de notícias, falar com seus amigos, etc. Só que esse lead, essa visita que gerou do Facebook para o seu site, eu vou mostrar para vocês como na segunda interação ela pode ser importante, né? Como na segunda interação nós podemos trabalhar essa visita. Então, é interessante sim para você conseguir novos visitantes únicos para o seu site, através do Facebook. Bom, a quarta mídia interessante para você conseguir visitantes para o seu site é blogs e rede de display. Que seria isso? Blogs para pessoas que são formadores de opinião, né? Hoje em dia a gente vê muito cliente de moda tendo dificuldade para investir o seu dinheiro em mídia, investindo muito em blog, em blogueiras que falam sobre moda. É interessante sim você fazer isso, só que qual é o problema? Não traz muito retorno de imediato, assim como o Facebook. As pessoas muita gente entra no seu site, mas poucas gente convertem. Então, é legal você fazer campanha assim, em blog e em display? É legal, se você tiver algum plano para a segunda interação, algum plano para conseguir impactar essa pessoa mais para frente. Tá? Bom, voltando aqui no nosso ciclo, o que eu selecionei aqui como primeira interação? Google AdWords, campanha para produtos, comparadores de preço, Buscapé, Zoom, Zura, Shopping Wall, tem um monte de comparador de preço aí chegando no mercado brasileiro. Tá, Facebook Ads, a princípio, no começo, não traz muita venda, mas eu vou mostrar para vocês como converter esses leads que entraram no seu site. E também campanhas em blogs de nicho, principalmente o nicho do seu e-commerce, e em sites em grandes portais. Propaganda em grandes portais, todo mundo sabe que é caro, né? Mas é interessante você tentar segmentar alguma página específica de um portal, como uma página de novela, uma página de esporte e assim por diante, para fazer a sua propaganda. Bom, vamos falar um pouco sobre a segunda interação, né? O que seria a segunda interação? São as pessoas que visitaram o seu site, mas não converteram. Visitaram o seu site a partir do Google, do Facebook, do comparador dos blogs, mas não venderam. Como você pode impactar essas pessoas? A melhor ferramenta hoje que tem é o Google Remarketing. O que é o Google Remarketing? É o que muitas pessoas consideram uma propaganda chata e abusiva, né? Porque você visita um produto, aí de repente você vai para outro site e aquele produto aparece lá para as pessoas. Então é assim que você tem que trazer essas pessoas de volta para o seu site para elas converterem, tá? Como você coloca o remarketing no seu site? Primeiramente, você tem que ter uma tag de remarketing. Para quem não sabe o que é isso, eu posso ficar um tempinho depois e explicar esses termos mais técnicos. Ou você também pode ligar no número do Google e perguntar para eles, que eles vão te ensinar passo a passo como colocar essa tag de remarketing. Ou também procurar em diversos blogs e sites, aí tem bastante post falando disso. Tá? O que é interessante também? Você criar listas de remarketing por categoria. Exemplo, tem uma pergunta aqui do Gia. Você recomenda a utilização de remarketing dinâmico no Google ou de outras ferramentas como Criteo? Eu recomendo ferramenta de remarketing do Google. Por quê? Porque você tem mais controle. Ou seja, você consegue criar listas mais específicas, coisas que outras empresas de retarget como a Criteo é mais difícil. Por exemplo, você pode selecionar que você apareça um banner, que aqui seria o segundo ponto. Você visita uma parte de calçados esportivos. Você pode criar um banner de calçados esportivos para as pessoas que visitaram essa categoria especificamente. No Google você tem total controle sobre isso. Em outras ferramentas, não.
mas eu também vou falar mais para frente quais são os pontos positivos das outras ferramentas, tá? Então você pode, voltando aqui nos pontos, você pode criar banners por categoria, você pode criar lista de carrinho abandonado, isso é muito legal. O que é isso? Você pode colocar as pessoas que chegaram até o seu carrinho, mas não converteram. Você pode criar um banner específico para elas. O que é legal de criar? Algumas estratégias que eu já fiz em algumas empresas. A pessoa vai, coloca o produto no carrinho, chega no carrinho, na hora de finalizar a compra não finaliza. Você pode criar um banner dando 5% de desconto para ela para finalizar a compra. Então, no remarketing do Google, você pode criar estratégias desse tipo, coisa que em outros retarget não. Tá? O que eu coloquei de outro ponto aqui? Você pode colocar lances decrescentes de acordo com o tempo. O que seria isso? A pessoa colocou um produto no carrinho agora e não comprou, você pode colocar um lance alto para aparecer o banner para ele hoje. E você pode ir diminuindo esse CPC, esse lance, de acordo com o tempo. O que seria isso? O pessoal colocou o produto hoje no carrinho. Amanhã você pode colocar um lance alto. Depois de amanhã, você pode ir diminuindo. Daqui 10 dias, ir diminuindo. Por quê? Porque quanto mais tempo demora, quanto mais tempo a partir do carrinho, do produto que ela colocou no carrinho, mais difícil fica de ela concretizar a compra. Então, se ela colocou o produto no carrinho hoje, pode ser que amanhã ela concretize. Só que depois de amanhã, daqui 10 dias, daqui 15 dias, fica mais difícil você trazer essa pessoa de volta. Então, você colocar um lance de R$1 para amanhã, um lance de 50 centavos para depois de 10 dias e um lance de 20 centavos para depois de 30 dias é interessante. Tá? Porque aí você consegue focar no tempo que a pessoa colocou o produto no carrinho. Tá. E o que o Google Remarketing usa? O Google Display Network, ou seja, ele vai mostrar os anúncios na rede de display do Google, que seria a rede de display de sites parceiros do Google, ou seja, as pessoas que anunciam. Eu não sei se no webinar dá para ver aí, mas aqui do lado direito do webinar tem um espaço de propaganda. Aqui no meu aparece, não sei se o de vocês aparece também. Isso aqui é uma rede de display do Google, tá? Então, ou seja, você pode, se você visitou um site X, a Beatriz falou que aparece. Isso aqui é interessante. Que nem você visita o site Loja do Márcio e vem para esse webinar, teoricamente apareceria um anúncio da Loja do Márcio aqui do lado. Bom, falando um pouco aqui de como trazer o cliente de volta, outras ferramentas interessantes são as ferramentas de retargeting, que é parecido com o remarketing do Google, com o remarketing dinâmico do Google, só que além da rede de display do Google, eles utilizam outras redes de display. Tá, exemplo, a Visory. A Visory é uma empresa que veio para o Brasil agora e que ela consegue fazer um retargeting dentro do site do Terra. Ou seja, alguém visita um produto do seu site e vai lá para o terra.com.br, aparece lá no Terra o banner do seu produto, e são banners dinâmicos, né? Exatamente o produto que você visitou é o produto que vai aparecer lá. Tá? Assim como a Visor tem outras empresas como a Criteo, AdChoice e a Next Performance. Tem outras empresas no mercado, tá? Eu selecionei essas quatro, que essas quatro são as principais, e que a maioria tem representante aqui no Brasil. Então você consegue conversar com algum representante aqui no Brasil, que ele consegue dar mais informações e explicar como funciona a ferramenta. Mas a dinâmica, a Melt, não conheço, Beatriz. Eu posso dar uma pesquisada, vou dar uma pesquisada aqui depois. É boa? Tem gente que nunca ouvi falar. Tá, e faz um mês que você está usando. Legal. Então, funciona mais ou menos como o remarketing dinâmico do Google, só que qual é a vantagem dele? Para você conseguir o remarketing dinâmico do Google, hoje em dia é bastante complexo, porque você precisa de uma tag, uma conta no Google Shopping, uma tag em todas as páginas, e essas empresas é muito mais simples, é só você colocar uma tag lá em um XML que você consegue já rodar as propagandas. Então a vantagem dessas empresas é isso. Elas têm uma rede de parceiros maior que a do Google e também é mais fácil de implementar. Budget inicial para essas empresas, tá? Eu sei que a Visor é uma empresa que trabalha com gente grande.
Então é um budget bastante agressivo, não sei exatamente, mas aí deve girar em torno de no mínimo R$ 50.000. A Next Performance e a AdChoice, acredito que eles trabalham com um budget menor. Então, e também depende do número de visitantes do seu site, né? É importante o que a Beatriz falou. Então, tem sim um budget mínimo, algumas empresas, mas também você tem que ter bastante visita no seu site para começar a aparecer os banners para as pessoas. Então, assim, eu sei que a Critel também, acho que em torno de R$ 5.000, acho que a AdChoice e Next Performance, elas conseguem aí por menos que isso. Tá. Agora eu vou falar uma coisa que é do Facebook Retarget, que é uma coisa nova e que vem aí bombando aí nas empresas e que muita pessoa ainda tem dúvida, não sabe como que funciona, porque essas empresas que estão fazendo o Facebook Retarget são empresas fora do Brasil, né? Todas essas três que eu citei aí, elas são empresas americanas e não tem representante no Brasil ainda. Mas só mandar um e-mail para eles que vocês conseguem um contato bacana. Bom, o que essas empresas fazem? Elas fazem exatamente o que o Google e a Critel e as outras empresas fazem, só que dentro do Facebook. Ou seja, a pessoa visita um produto no seu site, visita um tênis legal, ela está fazendo dinâmico. Eu não sabia que a Critel estava fazendo. O GAI deu uma informação bacana para a gente. Só que essas empresas aqui, elas são totalmente focadas no Facebook, tá? A Trigit, principalmente, ela só trabalha com Facebook Retarget. Então é legal que você consegue fazer algumas coisas diferentes que a Critel e que as outras empresas estão fazendo. Então o que elas fazem? Você visita um produto no site, exemplo, um sapato, depois você vai para o seu Facebook, o que é muito normal, ou você nem precisa entrar no site do Facebook, só você trocar de aba. O que vai acontecer? Aquele sapato vai aparecer na sua timeline, não apenas nos anúncios da direita ali, nos anúncios nos Facebook Ads, mas também hoje aparece no meio da sua timeline. É uma atualização nova do Facebook, isso que ele está permitindo aparecer anúncio na sua timeline, e é bastante bacana. Essas três empresas, essa AdRoll é legal porque é muito simples de você começar uma campanha dentro dela. Perfect Audience também, e a Trigit é uma ferramenta muito boa que grandes e-commerces no mundo estão usando, não tem budget mínimo e é muito simples de instalar. Então são três ferramentas que eu recomendo para você fazer o retarget no Facebook. E assim, você fazendo um retarget dentro da rede de display do Google, dentro da rede de parceiros da Critel, da Next Performance, etc., e dentro do Facebook, garanto que 100% das pessoas vão ser impactadas. Não vai ter algum lugar que a pessoa vá visitar que ela não vai ver o anúncio do seu site, tá? Então é interessante trabalhar com esse mix desses três tipos de empresa, né? Remarketing no Google, empresas de retarget em networks aí, em sites parceiros, e retargeting dentro do Facebook. Conseguindo essas três empresas, você consegue impactar 100% dos seus clientes. Bom, e o que é legal? Você definir um período de tempo. Como você pode definir esse tempo? De acordo com o tempo até a compra que nós vimos lá nos primeiros slides no Analytics. Então, se você vê que a sua empresa, o pessoal demora no máximo 15 dias para realizar uma compra, você vai ter que setar suas campanhas de remarketing dentro do Google para 15 dias, você vai ter que setar suas campanhas de retargeting no Facebook para 15 dias, e etc. Porque, de acordo com o seu Analytics, ele dá uma informação bastante confiável. Depois de 15 dias, a pessoa não compra mais no seu site, né? Então, é legal você sempre colocar uma data limite para essas campanhas, né? Se não, a pessoa você visitou seu site hoje e daqui a 6 meses vai estar aparecendo a campanha ainda para ela. E, teoricamente, ela já não tem mais interesse sobre o seu produto ou comprou num site da concorrência ou alguma coisa assim, você vai estar gastando dinheiro à toa, né? Você vai estar mostrando propaganda para pessoas que não quer comprar mais o seu produto. Então é legal você sempre ter um limite de dias para a campanha de remarketing e retarget.
tá? Então, teoricamente, como está o nosso ciclo aqui? A primeira interação com Google AdWords, comparadores de preços, Facebook Ads e blogs. O pessoal não comprou seu site, vamos impactar ela na segunda interação, que é o remarketing no Google AdWords, o retarget e o Facebook Retarget. Tá? Vamos para a terceira interação final, que é uma cartada. Que é uma cartada para o pessoal ou compra ou tira ela das suas listas, né? Bom, o que é legal, o que dá para fazer como estratégia? O Google Remarketing, como eu falei, que vocês perguntaram aí, qual a vantagem dela em cima da Criteo, é realmente as listas que você podem fazer. Você pode criar listas e combinações personalizadas, você consegue pegar exatamente um público-alvo, tá? Eu citei como exemplo aqui, a pessoa visitou o seu site, ficou 20 dias vendo retargeting e remarketing, não comprou. Você pode dar mais 5 ou 10 dias para ela, com uma cartada final, com algum banner oferecendo 10% de desconto, tá? Como fazer isso? Através de combinações personalizadas. Se você tem dificuldade com isso, é sempre legal você dar uma estudada ou conversar com a sua agência de marketing ou conversar até com 0800 do Google, tá? O pessoal é super legal, ensina certinho para você como criar isso. O que eu coloquei aqui? Você pode criar uma lista de 30 dias menos uma lista de 20 dias. O que seria isso? É uma lista que sobra os 10 últimos dias, ou seja, durante os 20 primeiros dias você vai mostrar um tipo de propaganda para ela e nos últimos 10 dias você vai mostrar outro tipo de propaganda, que seria um banner com 10% de desconto ou algo do tipo, que seria o último call to action para a pessoa finalizar a compra no seu site. Tá? Se com esse último call to action oferecendo esse desconto ou alguma outra vantagem para ela, frete grátis, etc., não finalizar a compra, você pode aí encerrar o ciclo, né? Teoricamente você fez de tudo para a pessoa, para ela finalizar a compra no seu site, só que ela não comprou ainda por N motivos, né? Pode ser porque ela comprou uma concorrência, pode ser que ela não está interessada no seu produto, ou que ela estava apenas visitando ele, tá? Então o que eu coloquei aqui, nos 20, como primeira interação, voltando no nosso ciclo, propaganda em AdWords, comparadores de preço, Facebook, blog, leva o cliente até seu site. Não comprou? Vamos impactar elas com uma segunda interação, com remarketing no Google, com retargeting e com Facebook Retargeting. Ela não comprou 220 dias sendo impactada, vamos dar a última cartada. Vamos oferecer um banner, algum desconto de 10%. E essa última cartada tem que olhar direitinho se as outras ferramentas de retargeting conseguem fazer essa combinação legal aí. Se não, eu tenho certeza que o Google Remarketing faz. Tá. E assim encerra a primeira parte, que é a parte de aquisição do cliente e como fazer esse ciclo aí, como criar esse ciclo de aquisição do seu cliente, né? Passando por todas as fases. Bom, uma vez que o cliente já comprou no seu site, a gente vai para a manutenção do cliente. O que seria a manutenção do cliente? Ele já comprou no seu site, só que ele ainda não está pronto para fazer uma recompra. É um período entre a primeira compra e a recompra do cliente, tá? O que você deve fazer durante esse período? Tá? Tornar o seu site encontrável é a primeira coisa. Segunda, branding. Fazer propaganda para as pessoas com foco no conceito da sua marca e não num foco varejista, né? Porque teoricamente você não vai estar vendendo algum produto para ela, você vai estar querendo reforçar a marca do seu site para essa pessoa. Eu coloquei como terceiro ponto aí e-mail marketing, que são os e-mails marketing clássicos aí que a gente faz hoje, normalmente 1 ou 2 vezes por semana, que é para você manter o cliente atualizado sobre o seu site. Tá? Vamos falar sobre a encontrabilidade digital, né, que é deixar o seu site encontrável. Como nós podemos fazer isso? Primeiro, através do Google. Como podemos fazer isso através do Google? Campanhas de Google AdWords. O que seriam essas campanhas? Campanhas institucionais que nós chamamos, né? Seria campanhas com o nome da sua empresa, né? Ou seja, eu tenho lá a minhaloja.com.br, eu vou comprar no Google palavras-chave relacionadas a minhaloja.com.br.
Então, são campanhas que você não vai estar vendendo o produto, mas sim tornando o seu site encontrável para as pessoas. Lembrando que você pode ter exclusividade da marca do Google, né? Você tem o nome da sua empresa, você não quer que o seu concorrente anuncie no nome da sua empresa, você pode dar uma entrada no Google com isso. Fala assim, ó, esta é a minha empresa e tem gente anunciando e eu quero ter exclusividade da marca, não quero que as pessoas anunciem. Para você fazer isso, você precisa ter um registro de marcas e patentes. Então é só mostrar para o Google o registro de marca e patente da sua marca e dar uma entrada lá com eles, que em 30 dias eles conseguem essa exclusividade. Tá? E além de campanhas no Google, o que é interessante? Você garantir o primeiro lugar na pesquisa orgânica do Google. Ou seja, se alguém procurar pela sua marca, pela minhaloja.com.br, a sua loja tem que estar lá em primeiro lugar aparecendo. Caso sua loja não esteja, é interessante você fazer um trabalho de SEO com alguma empresa aí, especializada, tá? Eu não coloquei aqui SEO como a aquisição do cliente, porque teoricamente SEO não é uma mídia, né? São boas práticas que você faz no e-commerce para ganhar um ranqueamento no Google. Então, nós não consideramos uma mídia o SEO. Tá, mas eu acho importante citar aqui nessa parte de encontrabilidade. Passando para o branding, tá? O que nós podemos fazer aqui como branding? Banners conceituais na rede de display em portais, sendo no Google, sendo com alguma outra ferramenta. O que você pode colocar? Citando de novo o Google Remarketing, você pode criar listas para pessoas que já compraram no seu site. Ou seja, as pessoas que já compraram no seu site, você não precisa mostrar mais uma vez um produto para ela. Você pode mostrar um banner conceitual, mostrando que o seu site é o melhor site do segmento X ou Y, ou apenas com o logo do seu site, alguma coisa mais conceitual e não muito varejista. Tá? Qual é o problema? O pessoal vê hoje em dia isso como um investimento que não tem retorno. Na verdade, ele tem retorno, só que não é um retorno de curto prazo, né? É um retorno que a gente vai ver lá para frente na parte de recompra. Bom, vamos agora focar como fazer o pessoal fazer a recompra no seu site, tá? Primeiro, você tem que identificar os ciclos de vida do seu produto. Tem que, principalmente se você trabalha no mercado de nicho, o seu produto, todos os produtos hoje têm um ciclo de vida, né? Ou seja, a pessoa que comprou o seu produto, uma hora o seu produto vai ficar descartável e ele vai ter que comprar de novo. E aí que você vai ter que impactar ele com uma mídia bacana, com uma mídia apelativa, com uma mídia varejista, para voltar a comprar no seu site, tá? Qual outro ponto bacana? Identificar o perfil de compra dos seus usuários, dos seus clientes. Outra coisa é fazer e-mail marketing, planejar de novo um remarketing, um retarget focado para recompra e definir algumas KPIs, e eu vou falar um pouco de análise de cohort. Bom, focando no ciclo de vida de um produto. Tá, todos os produtos hoje têm ciclo de vida. Pode ser aqui um carro que tem que... Eu fiz algumas pesquisas, mas em média o brasileiro troca de carro de 3 em 3 anos, então até um carro tem um ciclo de vida. Pode ser um smartphone, a cada 6 meses o brasileiro troca um smartphone, e também se esse tempo aí de troca para o smartphone tende a ser mais rápido, porque as pessoas estão lançando um aparelho em cima do outro, fazendo com que o seu aparelho que você comprou daqui a 3 meses atrás já seja um aparelho descartável, já não seja um aparelho mais da moda. Falando em moda, também se o produto tem um ciclo de vida, coloquei aqui 4 meses, porque sempre tem novas coleções, né? Tem a coleção outono, inverno, primavera e verão. Então você tem como você impactar os clientes em todas as coleções, ou falando de um simples cartucho de tinta que dura 1 mês. Então você pode ver que para cada segmento, todos os produtos têm um ciclo de vida. Você tem que encontrar, através de pesquisa de campo, pesquisa na internet, qual é a média de tempo do ciclo de vida do seu produto. Tá, colocando aqui, falando um pouco mais de perfil de compra do seu cliente. Tem que identificar o que você tem que dividir os seus clientes atuais por personalidades, né? Ou seja, por perfil de compra que ele já fez no seu site.
Por que aqui eu falei dividir por personalidade? Porque hoje em dia você dividir por sexo, idade, estado, região, não vem sendo uma prática muito legal, né? Porque pensa num produto, um iPhone 5. Quantos perfis de pessoas conseguem comprar um iPhone 5? Hoje em dia uma menina de 15 anos que compra para se aparecer na escola, até um empresário de 40 anos que compra para ler os seus e-mails diariamente, utiliza o mesmo produto. Então, não tem como você identificar através de sexo, através de idade, como mostrar esse produto para a pessoa. Então, é sempre legal você dividir por personalidades, tá? Coloquei aqui 2 exemplos com empresas que eu já trabalhei que nós dividimos por personalidades. Coloquei primeiro uma empresa de smartphone. Você pode dividir em 3 perfis, né? Ou seja, as pessoas que compram aparelhos top de linha, são as pessoas que sempre se mantêm atualizadas. Ou seja, saiu o iPhone 5, ela compra o iPhone 5. Saiu o iPhone 5S, ela vai comprar o iPhone 5S. O que é legal? Você vai poder fazer uma propaganda específica para as pessoas que já compraram o iPhone 5, mostrando o iPhone 5S. Então, por isso que é legal dividir por personalidade. Coloquei como um perfil B. As pessoas que gostam de aparelhos bons, mas que visa também o custo-benefício. Ou seja, são aquelas pessoas que curtem ter um aparelho bacana, mas que não acabam comprando os aparelhos novos, os aparelhos de lançamento pelo preço, né? Ou seja, a pessoa lança o iPhone a R$2.000, ela não gosta de gastar R$2.000 num iPhone novo. Prefere pagar R$800 num aparelho que não tão bom, mas que teoricamente tem as mesmas funcionalidades que um iPhone novo. E tem aí um perfil C de clientes, que são as pessoas que focam totalmente no custo-benefício. São as pessoas que falam assim, eu quero um aparelho que tenha internet que caiba 2 chips, eu quero o mais baratinho desses. Então isso é um outro perfil de cliente, e para cada perfil mostrar uma propaganda diferente, mandar um e-mail marketing diferente. Nós vamos ver lá mais para frente. Tá? Falando em moda, o que a gente vê bastante em moda? Teoricamente, dois perfis de pessoas, tá? As pessoas que gostam de comprar as novidades, ou seja, novas coleções. Lançou uma coleção nova, o pessoal vai no site e compra. Isso aí é muito certo, né? Lançou coleção nova, tem um pico de venda em site de moda. Tá? E um perfil de B de pessoa, que são as pessoas que compram o produto em promoção, que não pode ver um sale na frente e ver que aquele sapato ou aquela roupa de R$400 foi para R$200 e acaba comprando. Então, em moda você pode ver direitinho esse diferente perfil de pessoa, né? A pessoa que compra novas coleções, as pessoas que compram produtos em promoção. Aí o que você tem que fazer? No seu e-commerce, identificar quais são os perfis de compra de cliente, né? Seja por valor de produto, seja por tempo e etc. Então é legal você dividir por perfil de compra e para depois, mais para frente, conseguir fazer uma propaganda específica para cada uma. Tá. O que é legal de fazer? Definindo a personalidade das pessoas, o perfil de compra dos seus clientes e também definindo o ciclo de vida do seu produto, você consegue disparar e-mails marketing precisos, né? Ou seja, você consegue disparar as pessoas que compraram um smartphone Galaxy S3, lançou o S4, disparar um e-mail marketing para ela. As pessoas que normalmente compram produtos em promoções, tem uma promoção de sale no seu e-commerce, disparar um e-mail marketing para ela. Qual é a vantagem? Você vai ter uma altíssima taxa de conversão e vai ter um custo muito baixo, porque o custo hoje em dia de disparar e-mail marketing é um custo relativamente baixo comparando com as outras mídias. Tá? Se você não consegue segmentar a sua base, se você nem consegue, mas não tem tempo para isso, procure uma agência especializada em e-mail marketing, tá? Tem uma agência aqui que chama Next Target. Elas são muito boas em fazer isso. Elas conseguem disparar e-mail preciso para os seus clientes, fazendo com que tenha uma alta taxa de conversão, um alto retorno sobre o investimento.
Então, se você hoje em dia dispara e-mail marketing para todo mundo, não faz nenhuma segmentação de base, não sabe como identificar o perfil de compra do seu cliente, é legal você procurar uma agência especializada, que eles vão conseguir trazer essas informações para você, através de análise no Google Analytics, análise na sua plataforma, análise no seu RP, seu sistema de back-office. Tá? O que é legal também? Google Remarketing. Lembrando, o remarketing no Google é extremamente flexível. Você consegue criar listas personalizadas muito boas. Coloquei aqui um exemplo. Que tipo de lista que você pode fazer? Você pode segmentar as pessoas que compraram o Galaxy S3 no seu site. E assim mostrar o Galaxy S4 no momento que a pessoa que tem o lançamento do produto. Tá? Então é interessante você trabalhar essas listas focadas em produto mesmo, tá? Somente produtos de curvado do seu site, né? São aqueles que mais vendem, aqueles produtos que trazem 80% da sua receita, tá? Se você tem dificuldade para criar essas listas, vou bater na tecla de novo, procure uma agência especializada, conversa com eles, qual é o seu objetivo, o que você quer, fala para eles que você quer impactar as pessoas com o Galaxy S4, as pessoas que compraram o Galaxy S3, a agência vai ter a expertise de montar essas listas para você, tá? Isso é bem bacana. Bom, vou falar um pouco de análise cohort, tá? Uma análise que poucas pessoas fazem aqui no Brasil e que é uma prática muito boa nos Estados Unidos e em outros países que têm um e-commerce já mais avançado que a gente, tá? A análise cohort é uma análise que você faz para identificar o número de recompra do seu site. Ela é a principal KPI de recompra, ou seja, você vai fazer um monte de esforço para trazer o seu cliente para a recompra e através desta análise que você vai conseguir ver se está surtindo efeito ou não. Tá? O que é análise cohort? Vou colocar um exemplo aqui. Vamos aqui todo mundo para a linha no mês de realização da primeira compra, junho de 2012. Tá? O que você vê aqui? A primeira coluna é a coluna do mês, ou seja, junho de 2012, 100% das pessoas de junho compraram em junho, isso é óbvio. Agora vamos para o mês 2, que seria o mês de julho. O que a análise cohort fala para mim? Que 4% das pessoas que compraram em junho voltaram a comprar em julho, certo? Indo para a coluna do mês 3, que aconteceu? 6% das pessoas que compraram em junho voltaram a comprar em agosto. Seria o terceiro mês depois de junho, o segundo mês depois de junho, né? Indo para o mês 4, o que é isso? 7% das pessoas que compraram em junho voltaram a comprar em setembro. Então, essa análise é muito bacana para você identificar o nível de recompra do seu site. Porque você tem que começar a olhar a recompra como uma das suas principais KPIs, porque cada vez mais a aquisição do cliente, toda a parte que nós mostramos ali de aquisição do cliente está ficando cara, né? Está cada vez mais entrando grandes players no mercado e a maioria das ferramentas hoje que você usa para publicidade são ferramentas de leilão, então tendo mais pessoas dando lance, o leilão vai mais para cima e fica mais caro de você trazer o seu cliente para comprar no site. Então, uma vez que você trouxe o seu cliente, você tem que fazer com que ele se torne cliente fiel, você tem que fazer com que ele recompre sempre. E a partir dessa análise cohort que você vai conseguir perceber a evolução do seu site através da recompra. Tá? Bom, nossa apresentação termina aqui. O que eu quis mostrar para vocês são as 3 vão voltar lá para o sumário. Tá? Como fazer a aquisição do cliente. Eu mostrei para vocês como fazer isso, desde da primeira visita, passando pelo remarketing, pelo retargeting e através de uma cartada final.
como fazer a manutenção desses clientes, né, que é tornar o seu site encontrável a partir do momento que o seu cliente já comprou no seu site, que já conhece ele, como você se tornar encontrável para eles, e também como você fazer técnicas de recompra, né, segmentando bem a sua base e mostrando anúncios relevantes para eles, de acordo com o produto que ele comprou, através do tempo que ele comprou. Tá, Maurício, eu vou, na verdade, postar essa apresentação no nosso blog, né, que é o nextecommerce.com.br. Vou escrever aqui. Vou fazer um post lá falando com um resumo desse webinar e postando tanto a videoaula quanto sua apresentação em PowerPoint, certo? Bom, pessoal, falei de maneira rápida aqui, a gente tive só meia hora, né, até passei um pouco do tempo. Ficando alguma dúvida, no meu post lá, vocês podem colocar algum comentário. Vou deixar o meu e-mail aqui para todo mundo também. Tem alguma dúvida? Pode mandar e-mail para mim, eu vou responder com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado, tá? Teve um tempo muito rápido aí para fazer essa apresentação, então não deu para entrar muito em detalhes. Eu acabei detalhando mais a parte de aquisição do cliente, que é uma parte que está ficando cada vez mais cara e tem que ser cada vez mais estratégico nisso, tá? E obrigado pela presença de todos. Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui. Vou desligar o microfone, mas vou ficar aqui mais 5 minutinhos e para responder as perguntas das pessoas do chat, tá? Agradeço a todos. Mais informações, entrem no nosso blog nextecommerce.com.br. Lá tem vários posts bacanas, tem muito post meu falando de marketing online. Tem post da equipe inteira aqui da Enext, falando de todas as áreas aí do e-commerce. Precisando de uma consultoria, acessem enext.com.br. Precisando de qualquer coisa, entre em contato com a gente, fala qual é o seu problema, a situação do seu e-commerce hoje, que nós vamos atender, nós vamos fazer uma análise e enviar para vocês. E é isso, gente, obrigado. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo webinar aí. Na verdade, esse é o começo de uma sessão de webinar que nós da Enext parceiros estamos criando aqui. Acho que acredito que toda semana vai ter um webinar novo com assuntos diferentes. Eu entrei mais no assunto de marketing. Outra pessoa, acredito que o próximo webinar vai falar sobre e-mail marketing especificamente. Os próximos webinars vão falar sobre ERP, plataforma, e realmente nós estamos tentando aí dar uma visão 360 graus de e-commerce para todo mundo. A Paula fez uma pergunta aqui. Nós vamos postar essa apresentação no nosso blog, tá, Paula? No nextecommerce.com.br. Vamos criar um post lá. Vai ter um acesso tanto do vídeo, acredito que nós vamos postar no YouTube o vídeo, tá? Então, tanto em vídeo no YouTube, da apresentação com o meu áudio, tanto só os slides também vamos postar. Então, espero que vocês tenham gostado. É isso. Se ficou alguma dúvida, manda aqui no chat pra gente. Se mais pra frente surgir alguma dúvida, manda e-mail para mim ou faz um comentário lá no nosso post que nós vamos montar agora. E é isso, pessoal. Obrigado a todos novamente e até a próxima.